Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, glória a Deus por tudo. Estamos aqui em mais um momento para mais uma palavra, né, queridos? Sabemos que os dias são abreviados, né, queridos? A gente não sabe quando será a volta do Senhor Jesus. O que nós sabemos é que os sinais apontam para o fim e como agentes de Cristo nessa terra, nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos. Já falei sobre o tempo aqui. Falei com os irmãos no outro vídeo a respeito de nós terminarmos aquilo que nós começamos. Então, eu quero de fato, né, queridos, fazer jus àquilo que a gente fala, né? E isso aqui nesse momento, quero deixar uma palavra para nós, né? Uma passagem bem interessante que nos conta a respeito de quando Jesus foi crucificado, né? E todos sabem que Jesus tinha os seus discípulos, Jesus tinha os seus seguidores, né? E só que quando Jesus Cristo ele foi levado para a cruz, para o madeiro, houve assim uma desesperança muito grande, uma tristeza, principalmente no coração daqueles que acreditava que o governo de Cristo seria aqui na terra, né? E eles viam Jesus como um grande profeta, como um grande homem de Deus. Mas eu acredito que eles não imaginou que Jesus Cristo iria tão longe, né, para cumprir assim a sua palavra. Por mais que Jesus Cristo falou que ele deveria ir para a cruz, que ele seria crucificado, né? Mas quando isso de fato aconteceu, assustou muita gente. E agora eles estão ali num cenário de dor, um cenário de frustração, decepção, porque se você for analisar o texto bíblico, a impressão que dá é que alguns dos discípulos, algumas pessoas, eles estavam de alguma forma decepcionados com o Senhor, né? Porque a esperança deles era aqui. Você vai ver que em algum momento Pedro vai dizer, né? E o próprio Cristo vai repreender Pedro, porque Pedro, ele pensava nas coisas da terra e não nas coisas do céu até então, até aquele ponto. Porque Pedro, em algum momento, ele desejou que o Senhor não fosse para o madeiro, não fosse crucificado. Então você vai ver que isso foi até o ponto de Jesus ter ido para a cruz e eles, né, ficarem decepcionados, entristecidos. E o que eu quero falar nesse momento é a respeito de 2 discípulos que depois da crucificação eles estão indo embora. Claro, né, queridos, o que restava para eles ali sobre sua mente humana, pensamentos humanos e etc. O primeiro sentimento era sentimento de desistência, de ir embora, né? Então eles estão indo embora ali e desesperançados, entristecidos. Está indo esses dois caminhando pelo caminho. A palavra do Senhor fala que era o caminho de Emaús. E eles estão indo falando a respeito, entristecido. E o Senhor Jesus Cristo, após ressuscitar, ele vai de encontro a esses 2 discípulos e vai encontrar com eles, vai perguntar o que estava acontecendo, o porquê de tanto falatório a respeito daquele assunto, né? Só que o Senhor Jesus já sabia. O Senhor só estava ali mesmo para saber o que estava no coração deles, o que eles estavam achando de toda aquela situação, porque a intenção de Jesus era fazer eles voltar. Não somente voltar fisicamente, porque eles estavam indo embora, mas voltar o seu coração para a promessa que Cristo havia deixado. Que ele iria sim para o madeiro, mas que ele ressuscitaria ao 3º dia. E Jesus acompanha eles até que chega na casa. E eles constrangem Jesus a entrar, sem saber que era Jesus. E vai oferecer pão, e ao sentar à mesa o Senhor vai falar com eles. E vai partir o pão junto com eles. E você sabe que Jesus é diferente. Ele era diferente, ele é diferente. A presença dele é diferente. Onde chega,
né? É diferente. Então, queridos, Jesus Cristo sai depois de alguma conversa. E depois que Cristo sai, eles percebem que algo diferente aconteceu ali. E eles começam a falar. Por isso que o meu coração ardia, meu coração queimava quando ele falava. E eles vão perceber que era Jesus que estava ali com eles. Só então a ficha deles vão cair a respeito do que Jesus havia dito, que precisava ele ser crucificado, mas que ao terceiro dia ele seria ressuscitado. Gente de Deus, sabe o que me chama a atenção dessa palavra, queridos? É que Jesus, ele não quer perder ninguém, querido. Jesus não quer perder ninguém, ele não quer perder aqueles que Deus o deu. Dois discípulos voltando para casa, desistindo, triste, porque o cenário que eles viram, gente, não foi fácil. Sabe, porque o cenário era um cenário triste, um cenário de luto, de dor, de decepção. Sabe, querido? Um cenário assim, tipo, vamos dizer assim, um cenário na mente deles de derrota mesmo. O que eles queriam para governar na terra junto com eles ali, né? Ser governante, porque Jesus era um homem bom, um homem de boas obras, poderoso. Então era um homem perfeito para governar aqui na terra. Aí agora eles veem um Cristo pregado numa cruz, e talvez para muitos era derrota. Mas sem saber que ele estava começando uma grande vitória para eles. Porque a palavra do Senhor fala que precisaria que a semente caísse na terra, morresse. Porque essa semente cair na terra e morrer daria muito mais fruto. Essa semente é Jesus, que precisaria morrer para vir outros frutos. Quem são esses frutos? Nós, o povo de Israel. E logo então todos os gentios, até que chegassem nós. E às vezes o que nós não entendemos, queridos, é que Deus tem a forma dele de trabalhar. Tem cenário que a gente vive que parece que é o fim, parece que é derrota. A princípio, parece ser de derrota. Mas tudo tem um porquê. Jesus vai lá e ressuscita, porque ele tinha mesmo que ressuscitar. E ele vai atrás dos dois discípulos. E faz o coração deles arderem quando ouvir a sua voz. Eu quero dizer algo para você nesse momento. Jesus vai atrás de você. Jesus vai te buscar. Não importa o que aconteceu, não importa o que houve na sua vida. Se alguém te afastou de Deus, não importa se você mesmo se afastou do Senhor. Por decepção, por alguma situação que aconteceu, Jesus está dizendo para ti hoje, você que vai ouvir essa palavra. Ele está indo atrás de você. Ele está indo te buscar. Ele não vai perder você. Aí você pode perguntar, mas por que eu já desisti? Eu não tenho mais esperança nem expectativa no Evangelho. Você já desistiu, mas Jesus não desistiu. Você desistiu, mas Cristo não desistiu. Os discípulos que estavam indo embora tinham desistido. Talvez com o pensamento de nunca mais retornar. Mas o primeiro momento que Jesus conversa com eles, tudo mudou. O pensamento mudou, o destino mudou. Por quê? Porque eles retornam para Jerusalém. Para dizer para os discípulos, olha, nós vimos o Mestre.
Nós vimos o Mestre, verdadeiramente ele ressuscitou. Eu te digo uma coisa hoje, Jesus vai trazer você de volta para Jerusalém. Você se perdeu no meio do caminho, você mudou de rota, você foi para longe. Mas Jesus vai te trazer de volta hoje. Ele vai atrás de você, ele vai te pegar pela mão, ele vai lembrar você das promessas. E você vai perceber que ele está vivo e as promessas dele também estão vivas na sua vida. Jesus não se entregou na cruz à toa, queridos. Ele se entregou na cruz por amor às almas. A situação que você enfrentou não foi por acaso. Tem um porquê. Entenda o agir de Deus hoje. Se você não entendeu isso até hoje, a partir de hoje entenda isso. Deus não vai te deixar no calabouço. Sempre. Não, 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 não. O filho pródigo lutou, relutou, lutou e relutou até que ele teve que voltar. Porque ele descobriu que longe do Pai, ele não tinha vida longe do Pai. E ele retorna para sua casa. Os discípulos retornou para Jerusalém, para perto dos discípulos, perto dos outros discípulos, e ainda para anunciar que Jesus havia ressuscitado, que eles tinham visto o Mestre. O teu cenário de vida vai mudar. E você vai retornar para anunciar aquilo que Jesus Cristo quer que você anuncie. Ai, mãe, mas eu não quero, eu não faço mais questão. Sim, talvez os discípulos também não faziam questão, mas eles voltaram. E eles não foram obrigados a retornar, eles foram convencidos pelo poder de Deus. Você vai ser convencido pelo poder de Deus a retornar para o lugar, para Jerusalém, para falar do amor de Cristo. Você entende que o Deus que te fez promessa, ele precisa cumprir na sua vida aquilo que ele te prometeu? Ele está vivo, querido. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Ele é lindo, ele é maravilhoso. E não há lugar melhor senão no centro da vontade de Deus. Há um convite que está gritando agora nos teus ouvidos. Você vai voltar. Você vai ser convencido pela palavra. Teu coração vai queimar. Teu coração vai arder pelo poder da palavra. E você vai entender. E quando você retornar ao lugar, você vai entender o porquê que tudo aconteceu. As rotas mudaram. Você se afastou, você mudou. Desacreditou que poderia acontecer um milagre, como Jesus Cristo havia dito que aconteceria. Os discípulos voltaram decepcionados. Mas eles retornaram ao lugar de onde eles não deveriam ter saído. É tanto que você observe que Cristo, antes de subir, de retornar para a glória, Cristo disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Então, para que eles não dispersassem de novo, depois que Jesus Cristo retornasse para a glória, Jesus deixou a ordem: fique em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido de poder. Queridos, nós não devemos dar um passo para lugar nenhum antes que Cristo nos ordene.
Em qualquer situação, em qualquer questão, nós não devemos dar nenhum passo até que Cristo nos mande. Só que às vezes o inimigo ele investe, as brechas são abertas e acaba que as pessoas mudam de rota, mudam de lugar, mudam a sua vida, deixa Jesus por nada. Mas Jesus é tão misericordioso que ele nos dá a oportunidade de retornar. E eu só entrei aqui nesse vídeo para dizer para você que esse é o tempo de você retornar. E se tiver algum empecilho, alguma coisa, alguma sugestão na sua mente, Jesus vai te convencer. Ele vai te convencer, porque a palavra dele convence o homem do pecado. Quando o Espírito Santo de Deus fala com o homem, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E nós somos convencidos pelo amor de Deus. Então fique atento, porque por esses dias Deus vai te convencer sobre a obra dele na tua vida que você precisa abraçar de volta. Você precisa queimar de volta por Jesus. Amém? Deus abençoe tua vida, recebe essa palavra. Fica com essa palavra pro teu coração. Jesus não desistiu de você. Ele vai atrás de você, ele vai fazer você retornar para Jerusalém. Certo, querido? Jesus Cristo, ele te ama. Ele te ama. A única coisa que nos faz perder é a falta de arrependimento. Judas transgrediu contra o Senhor, traiu o Senhor e ele teve remorso. É tanto que ele devolveu o dinheiro, mas ele não se arrependeu. E você vê o fim de Judas como foi, porque ele não se arrependeu de verdade. Ele teve remorso, que é diferente de arrependimento. Pedro negou. Pedro praticamente traiu Jesus também, mas ele se arrependeu. E foi quando Jesus entrou na vida de Pedro e você vê que quão grandes milagres Deus operou através da vida de Pedro. Pessoas, Deus ressuscitou mortos através da vida de Pedro. Se você for pegar a história de Pedro para você meditar. Você entende o que Deus quer fazer através da sua vida, querido? Não fuja, não se esconda, não se isole. Deus tem muito a fazer através da sua vida. Não se sinta culpado por aquilo que já aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Jesus, um dia eu estava orando e eu questionando a Deus, eu disse: Senhor, o Senhor disse que algumas coisas aconteceram assim, assim, assim. E por que está acontecendo tudo diferente? Talvez na mente dos discípulos, os discípulos diziam: mas por que Jesus falou que ia acontecer assim, assim? E por que esse cenário de dor, de luta? Assim estava eu. Aí o Senhor disse assim para mim, eu estava de joelho orando. E o Senhor disse assim para mim: onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Querido, eu parei. E isso não saiu mais da minha mente. E eu acreditei naquela promessa. Acredite na promessa. Onde abundou o pecado na tua vida, superabundou a graça de Deus. E Ele está dizendo isso hoje para você. Onde abundou o pecado na sua vida, superabundou a graça de Deus. Irmã, será que tem jeito para mim? Mas foi muitas coisas que aconteceu. Foi... Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou você acha que Jesus Cristo morreu por quê, querido? Você acha que Cristo morreu por quê? Para fazer bonitinho para a humanidade, dizer assim: nossa, Cristo é tão bonzinho. Olha para você como ele morreu pela humanidade, olha que bonitinho. Não, querido. Jesus morreu simplesmente por conta do pecado da humanidade. E você acha que agora Cristo não vai te perdoar? Ele não vai trazer você de volta? Vai. Converse com Jesus, se arrependa, fale com Ele. Ele vai assentar na tua mesa, Ele vai cear com você, Ele vai partir o pão e Ele vai fazer seu coração voltar a queimar, a arder por Ele. Amém? Que Deus te abençoe, receba essa palavra.
Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.